Olha, foi com meu marido, em 2003. Ele começou com uma pneumonia, foi internado, ficou 23 dias no hospital, fazendo muitos exames. E quando chegou a notícia do diagnóstico, foi muito difícil. O médico foi muito, até meio que desumano. Olá, tudo bem? Você pode se apresentar para a gente, por gentileza? Sim, meu nome é Raquel, sou membro da Igreja Encontro, juntamente com as minhas filhas, a Letícia e a Larissa, que também fazem parte do grupo de louvor, e tem sido uma bênção estarmos juntas. E na Igreja Encontro é onde eu tenho a minha amiga Ruth, que nos conhecemos há 43 anos, e sempre andamos juntas, em todos os momentos, nos difíceis, nos alegres, nos bons, nos ruins, sempre andando juntas. E como que é a sua ligação com a Ruth, desde sempre? Então, desde sempre, a gente sempre foi muito sincera uma com a outra, muito aberta uma com a outra. Aí foi no casamento da Ruth, no meu casamento, ela e o Armando foram os meus padrinhos. A Rebeca, na barriga da mamãe, estava no meu casamento. E depois que as minhas filhas nasceram, a Ruth se ligou muito na Letícia, primeiramente, porque a Rebeca comia pouquinho e a Letícia era uma maquininha de comer. Ela, com 6 meses, comia até milho sem ter dentes. E a Ruth ficava fascinada em alimentar a Letícia. Ela falava, deixa eu dar comida para ela. E eu deixava. E com a Larissa, a relação é maior, porque a Larissa era muito chorona. Mas no colo da Ruth, era o único colo que a Larissa não chorava. E depois elas cresceram, foram para acampamento. A Ruth, que cuidou das duas, eu não pude ir nesse acampamento, mas a Ruth levou a Rebeca, levou as minhas filhas. E a ligação foi muito grande, ao ponto de até pentear o cabelo da Larissa, chorando, a Ruth fez. Eu sou muito grata a Ruth por isso. E na passagem do tratamento do meu marido, a Ruth e o Armando estiveram muito juntos comigo. E a Ruth, quando ia visitar, ela falava, Jorginho, você não vai comer? Se você vai comer, eu vou comer. E ela comia, e a gente reparte isso assim até hoje, com muita alegria. É algo que foi muito bom. Então, da mesma forma que a Ruth teve esse tratamento com o meu marido, é o que eu procuro ter com ela, estar junto, estar conversando, estar rindo, estar trocando figurinhas, porque é isso que eu quero para minha amiga, o melhor. Como é que foi o seu contato com o câncer? Olha, foi com meu marido, em 2003. Ele começou com uma pneumonia, foi internado, ficou 23 dias no hospital, fazendo muitos exames. E quando chegou a notícia do diagnóstico, foi muito difícil. O médico foi muito, até meio que desumano. Ele falou, olha, seu diagnóstico chegou, você está com câncer em estado muito avançado e você precisa começar a químio urgentemente. Então, de imediato, nós levamos um susto. Mas, logo em seguida, ele me deu a mão, nós oramos diante do médico e colocamos tudo nas mãos do Senhor. Não é fácil, mas quando temos um Deus, vem uma força, não sei de onde, mas que nos impulsiona a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. E como é que foi o processo do tratamento? Ele começou fazendo as químios e ele passava muito mal, cada químio eram dias muito difíceis, porque ele tinha fome, ele comia, mas tudo voltava. Mesmo com o remédio, até o remédio, ele tomava o remédio e o remédio não ficava. Então, foram dias dele engordar e emagrecer. E era a cada 15 dias que ele fazia químio. E a químio era de 8 horas. E nós íamos para o hospital, ele era internado, porque não tinha como ficar 8 horas direto. Às vezes passava até a madrugada. E quando isso acontecia, eu voltava para casa e ele ficava sozinho. E eu voltava muito triste, porque acompanhar um paciente oncológico, gente, é algo que dói, porque você vê a pessoa sofrendo, você vê a dor que a pessoa sente e você não tem o que fazer, infelizmente. Mas ainda assim, chegava no meu travesseiro, eu chorava, eu orava,
No outro dia levantava e novamente com um sorriso nos lábios, agradecia a Deus e ia buscar meu marido. Voltava, toda satisfeita com ele do meu lado, mesmo vendo todo o sofrimento dele, mas sabendo que o agir de Deus estava acontecendo. E até chegar no último dia, tive a companhia do pastor Armando, da pastora Ruth, e às vezes até da Rebeca. E isso foi muito importante, porque como acompanhante de paciente oncológico, a gente não tem um suporte, a gente não é uma pessoa vista. O paciente, ele tem todo o apoio de todo mundo chega, cuida do paciente, do acompanhante não. É só aquela coisa, bom dia, boa tarde, e ninguém fala nada, ou fala, agora a gente vai fazer tal procedimento, agora a gente vai estar dando uma medicação, mas a gente não tem apoio, e isso eu senti muita falta. E como acompanhante, acompanhei meu marido até o último dia, que no último dia o pastor e a pastora estavam juntos comigo. Foi muito triste, mas foi algo que Deus já me preparou. E, gente, sem acompanhamento, sem apoio, sem suporte, nada vai para frente. Ninguém faz nada sozinho. Então, hoje eu faço parte de uma ONG, que eu comecei em 2016, que exatamente tratando de pacientes oncológicos. Nós visitamos o ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e nós vamos no setor de quimioterapia entregar lenços para as mulheres e bonés para os homens. E a primeira vez que eu fui, para cada paciente que eu entregava ou lenço ou boné, eu chegava com um sorriso e falava, olha o que eu trouxe para você, olha que interessante, tem uma coisa bem legal para você. E eu estava sendo observada e me perguntaram, você fez curso? Eu falei, não fiz curso. Mas por quê? Eu deveria fazer o curso? Não, é porque você aborda as pessoas de uma forma que ninguém faz. Todo mundo chega, oi, tudo bem? E o paciente oncológico, ele não está bem. Todo mundo sabe que ele não está bem, mas a primeira pergunta é essa. E você chega com uma abordagem muito diferente. Eu falei, quer saber? Eu fiz o curso sim. Eu fiz o curso com o meu marido. Porque todos os dias, quando acordava, a fisionomia dele me mostrava que ele não estava bem. Mas eu não podia fazer com que ele se sentisse pior. Então, o que eu fazia? O que você acha da gente comer tal coisa? Ou vamos mudar o cardápio hoje? Vamos começar com uma fruta? E isso incentivava, ele acabava comendo muito, embora nada parava, ele vomitava tudo. E ele ficava bem constrangido quando isso acontecia. Mas eu ia, eu limpava, ele falava, poxa, eu sujei tudo de novo. Não tem problema, a gente limpa. Isso é o de menos. O que a gente queria era ele se alimentando para ter um bom resultado do tratamento. Infelizmente ele faleceu, não houve essa cura total, mas isso hoje é uma base para mim, porque tratando pessoas com o mesmo problema, a gente aborda diferente, a gente tem um jeito diferente. E no ICESP, a gente também faz trabalho com os acompanhantes. A gente chega e fala primeiro com os acompanhantes. Então é o nosso momento de abraçar o acompanhante, de ter uma palavra amiga para esses acompanhantes. Quem quer chorar, chora. Quem não quer, a gente conversa. Enfim, a gente mostra algo pelo acompanhante, coisa que não se tem. Acompanhante é meramente acompanhante, porque o principal é o paciente, mas o acompanhante também precisa de um apoio, ele também precisa de alguém junto dele, de estar ao lado dele, porque a gente repõe muita coisa para estar tratando bem o paciente. Como foi o diagnóstico da Ruth para você? A princípio, me abalou muito, porque a notícia veio de supetão. Mas quando eu abracei a Ruth, eu me lembrei de alguns sábados que nós oramos. Nós estávamos numa campanha de oração, e nesta campanha, o pastor que estava conduzindo esta campanha, ele olhava para Ruth e ele dizia, eu não posso começar sem dar o recado que Deus te mandou. Ele te deu cura. Nós nem sabíamos qual era o diagnóstico da Ruth.
Então, na hora que eu abracei a Ruth, eu falei, Ruth, eu sei que você já está curada. Me abalou? Abalou. Mas Deus já falou que você está curada, mesmo antes do diagnóstico. Então, isso me deu muita força para estar fortalecendo a minha amiga. E até hoje, eu sei que Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Claro, precisa do tratamento? Precisa. Precisa do processo? Precisa. Porque é neste processo que Deus está mostrando o que Ele é capaz de fazer. A força, tudo de Deus, Ele está concretizando através da vida da Ruth. E eu sei que com isso, muitas pessoas vão estar reconhecendo a grandeza do nosso Deus. E ao longo desse processo, ver a sua amiga passando por isso, como é que foi para você? Eu cheguei para minha amiga e falei, amiga, você vai começar aqui, né? Se o seu cabelo cair, você decidir raspar, eu quero fazer isso junto com você. Eu não fiz na época do meu marido, porque meu marido não queria me ver careca. Mas eu faço questão de estar careca junto com você. Ela falou, tudo bem, amiga, então quando eu raspar o meu, eu te aviso. E ela me avisou e prontamente eu fui ao cabeleireiro e falei, por favor, máquina zero. Quando eu falei isso, ele falou, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Mas você vai raspar? Eu falei, vou raspar, porque a minha amiga raspou e eu quero estar careca junto. Aí ele falou, gente, eu nunca vi alguém chegar no salão e falar, raspa meu cabelo com esse sorriso no rosto. Mas para mim foi motivo de muita alegria estar compartilhando com a minha amiga este momento. E de novo, se tiver que raspar, eu raspo de novo. Não tem problema nenhum com o cabelo. É uma bênção. E vê-la vivendo tudo isso, sofrendo muito, igual a senhora viu seu marido, como é que foi isso na sua relação com Deus? Me fortaleceu. Porque quando a gente tem algo que nos dói muito, a gente busca Deus incessantemente. Isso aproxima mais a nossa relação com Deus. Então, como meu marido foi, e com a Ruth tem sido também. É um fortalecimento de estar mais pertinho de Deus e pedindo, Senhor, continua a tua obra. Senhor, faça o teu querer, cumpra-se o teu propósito. Deus cumpriu na vida do meu marido e Ele está cumprido na vida da Ruth. Isso me deixa muito feliz. E qual foi a palavra que Deus te deu para que a senhora suportasse todos esses processos? Após o falecimento do meu marido, uma amiga me ligou e ela me disse assim, amiga, me perdoa porque eu ainda não fui te ver. Não fui no velório, não participei do sepultamento, porque eu quero te ver e levar uma palavra de Deus para a sua vida. Então, quando eu tiver essa palavra, eu te procuro. E um mês depois ela me procurou. E ela chegou e ela falou assim, a palavra que Deus me deu está em Josué, do 1 ao 9. E a leitura que ela fez, ela mudou o nome de Moisés e de Josué. Ela falou, onde estiver Moisés, é Jorge. E onde estiver Josué, é Raquel. E aí ela leu, meu servo Jorge está morto. Mas tu, Raquel, continuarás a obra que o Moisés começou, que é o Jorge. Mas você vai conduzir o povo que Deus quer que você conduza através dessa palavra. Seja forte e corajosa. E é o que tem me impulsionado até hoje, ser forte e corajosa. Tanto com meu marido, quanto agora com a minha amiga Ruth.